Olá, sou Alexandre Lexamon e hoje falarei sobre o movimento harmônico simples, que é o movimento realizado por um corpo quando ele oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio, com uma trajetória linear, possuindo algumas propriedades como o período, que é o intervalo de tempo para que ocorra uma repetição, a ida mais a volta, apresenta uma frequência de acontecimentos e a frequência angular. Para melhor entendimento do conteúdo, vamos realizar um exemplo. Nós temos uma mola presa no teto e na outra extremidade da mola temos um corpo de massa igual a m. Este corpo tem um peso igual a massa vezes a gravidade, e nessa posição de equilíbrio, o peso do corpo é exatamente igual à força elástica que age na mola. Essa mola tem uma constante elástica K, e por causa desta força, ela sofre uma elongação que vamos chamar de ΔX. Nessa situação, a mola se encontra em equilíbrio. Se desenharmos um eixo x de referência, esta seria a posição zero da mola. Essa será a amplitude do nosso movimento harmônico simples, porque depois que soltarmos este corpo, ele será puxado para cima pela ação da mola e passará a ocupar esta posição, onde a velocidade do corpo é igual a zero e ele se encontra na posição menos A, de tal forma que a distância entre a nova posição e a posição em equilíbrio é igual à distância entre a primeira posição e a posição de equilíbrio. Podemos dizer que a amplitude deste movimento harmônico simples é igual a A. Na extremidade inferior ao movimento, a velocidade do corpo é igual a zero, e nessa posição, a força que a mola exerce de baixo para cima, quando soltamos este corpo, ele sobe e passa pela posição de equilíbrio, na qual a sua velocidade é máxima, e vai até a extremidade superior do movimento. Nessa situação, a força elástica da mola é para baixo, porque o corpo provocou uma compressão na mola de amplitude igual a. Como a mola está comprimida, ela também faz força no corpo. Nessa posição, a velocidade do corpo também é igual a zero, se não houver nenhuma força dissipativa. Este movimento de oscilação permanecerá indefinitivamente. E o período deste movimento é igual a 2π vezes a raiz de t, que é a massa do corpo dividido por k, que é a constante dela, que é a constante elástica da mão. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o movimento circular uniforme. Relembrando um pouquinho do movimento harmônico simples, a gente tem que o ângulo de fase θ varia linearmente com o tempo. Se a gente desenhar um círculo de raio A e pegarmos um ponto P deste círculo, onde o vetor de posição OP acaba formando um ângulo θ com o eixo x no instante t. Temos que θ é igual a ômega vezes t mais φ. O ponto P acaba por descrever um movimento circular uniforme de velocidade angular ômega sobre o círculo, tendo início na posição inicial P0. E x é a projeção de P sobre o eixo do x. Temos que a distância OX é igual a A cosseno θ, que é igual a A cosseno ômega vezes t mais φ, como definido anteriormente. Temos que a velocidade do movimento circular uniforme é tangencial e de magnitude ômega, onde a sua projeção sobre a distância OX é menos ômega vezes A cosseno de π sobre 2 menos θ. Reescrevendo com o θ que conhecemos, temos que menos ômega vezes A seno de ômega, que multiplica t mais φ, que acaba sendo semelhante à velocidade da partícula no movimento harmônico simples. A aceleração do ponto P é radial e pode ser escrita como módulo de A, que é igual a ômega ao quadrado vezes A, onde temos que sua projeção na coordenada OX é menos ômega ao quadrado vezes o cosseno de θ, que nós já conhecemos e definimos anteriormente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o pêndulo de torção e a gente vai ver as equações de frequência angular, da frequência e do período para o pêndulo de torção. Para a gente melhor entender isso, a gente vai relembrar do que se trata o pêndulo de torção, que nada mais é um pêndulo que encontramos em molas que realizam uma rotação. Temos uma mola com eixo central realizando uma leve força na mola no sentido horário, ela sofrerá uma torção e posteriormente começará a realizar um movimento harmônico simples, formando um pequeno ângulo θ, onde podemos visualizar o torque.
E quanto maior o torque, maior é o ângulo dessa torção. E o mesmo vale para o sentido contrário. Escrevendo, temos que o torque é igual a menos K vezes θ. Se a gente trabalhar um pouco nessa expressão do torque, temos que o torque é igual a força vezes a distância, onde essa distância ela é equivalente à abertura do ângulo. Então temos que a distância é igual ao raio vezes θ. Substituindo na fórmula, temos que o torque é igual a massa vezes aceleração vezes R vezes θ. Multiplicando minha equação por R sobre R, ou seja, multiplicando minha equação por 1, a gente tem que a massa vezes o R ao quadrado, vezes a aceleração, vezes θ dividido por R. Temos que a partir disso, obtemos o movimento de inércia. Igualando as duas expressões, a do torque inicial e a do torque que obtivemos agora, temos que o movimento de inércia vezes ômega ao quadrado vezes θ é igual a constante de torção vezes θ. Realizando as operações matemáticas, temos que ômega é igual a raiz de K sobre 1, que é a frequência angular. Substituindo em outras fórmulas, temos que a frequência é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de K sobre I, e o período ele pode ser escrito através da fórmula inversa, onde 2π que multiplica a raiz de I sobre K.